Tudo bem com vocês? Olha só o que diz aqui em Jeremias, no capítulo 17, versículo 7, vai nos dizer: Mas bendito o homem cuja confiança está no Senhor, cuja confiança nele está. Ele será como uma árvore plantada junto às águas, e que estende as suas raízes para o ribeiro. Ele não temerá quando chegar o calor, porque as suas folhas estão sempre verdes. Não ficará ansiosa no ano da seca, nem deixará de dar frutos. Amém. Irmãos, aqui nós vemos nessa passagem Jeremias dizendo que bem-aventurado a pessoa, o cristão, que depende do Senhor, que está na presença do Senhor. Aleluia, bem-aventurado, irmãos, somos nós que dependemos do Senhor e não do homem, porque quando a nossa confiança está em Deus, quando nós dependemos dele, nós somos conduzidos por ele, nós somos fortalecidos por ele, nós somos revestidos por ele, nós somos restaurados, guiados, disciplinados por ele, e nós somos também ensinados por ele. E aqui, irmãos, no começo ele vai dizendo: bendito é o homem, ou seja, bendito, você sabe, será bendito, bendito na terra, bendito nas suas decisões, porque a sua confiança não está na força do seu braço. A sua confiança não está no homem. A sua dependência, a sua confiança não está em você, naquilo que você possui, nos seus negócios, no seu trabalho, no seu título, na sua escolaridade. A sua dependência está no autor e consumador da nossa fé, no Altíssimo, aquele que nos criou e nos gerou. E no versículo 8 ele diz: será como árvore plantada junto às águas e que estende as suas raízes para o ribeiro. Ou seja, irmãos, será como uma árvore plantada. E a Bíblia, espiritualmente falando, nós somos como árvores que dão fruto. A Bíblia cita, irmãos, que aquele que está em Jesus tem que dar fruto para ele, fruto de justiça, fruto para o reino, não fruto para o homem, para A, para B, para C, mas para o homem. Você dá frutos para ele. O fruto tem os frutos do Espírito Santo e tem os frutos da carne. Então nós vemos que nós somos comparados com árvore. E aqui ele vai dizendo que quando nós confiamos nele, quando nós estamos nele, nós somos como árvore plantada sobre o ribeiro. E imagina, meus irmãos, uma árvore plantada sobre as águas, sobre o ribeiro. Essa árvore, todos os dias, dia e noite, ela está sendo regada. Dia e noite, todo dia, ela está recebendo o refrigério. Aleluia, de noite, noite e dia, ela está recebendo, irmãos, descanso na presença dele. Porque ele é a água e nós somos a árvore. Então, quando nós estamos nele, nós estamos nutridos por ele. Nós seremos como um jardim fechado. Um jardim que é regado por ele, um jardim que é cuidado por ele. Só que muitos têm colocado a sua confiança na força do seu braço ou a confiança no homem. E quando nós tiramos a confiança, a dependência do Senhor e colocamos a nossa dependência no homem, ou naquilo que nós possuímos, ou talvez a nossa capacidade, a gente prefere ir pela nossa lógica humana, pela nossa racionalidade, pela nossa escolaridade, pelo nosso estudo, pela nossa teologia. Não que isso seja errado, não, é bom, mas não é suficiente. A teologia, o estudo, irmãos, o conhecimento é bom. Só que é um conhecimento corrompido, um conhecimento caído, porque é o conhecimento do homem. E não é aquele conhecimento do Espírito, não é aquele conhecimento celestial. Porque o conhecimento sem a revelação não traz fruto, traz só apenas conhecimento. Você está ali inchado de conhecimento, mas você não tem a revelação. Você não tem a manifestação da glória sobre a sua vida. Você vê o conhecimento, você vê a ciência, mas você não tem a revelação. Porque não busca a intimidade. E quando nós somos árvores plantadas sobre esse ribeiro, a gente é regado pelo ribeiro. Nós ouvimos o Espírito Santo. Nós ouvimos, irmãos, o direcionamento do Espírito Santo, porque ele é o nosso guia, porque ele está sobre a terra. O Pai e o Filho, o Cordeiro Santo está lá no céu, mas o Espírito está sobre a terra, ele está em nós.
Ele está fluindo, ele está operando, ele está trabalhando em favor da terra, convencendo o homem do pecado, do juízo e da justiça. Então ele está em nós, nós estamos sendo liderados pelo Espírito. Mas o problema é que nós tiramos a dependência do Espírito e depositamos essa dependência no homem. É onde, meus irmãos, a gente se enfraquece. É onde, meus irmãos, a gente se esfria. É onde a gente vai apagando o Espírito Santo. É onde você vai ficando frio espiritualmente, fraco espiritualmente. É onde, meus irmãos, nós vamos enterrando os dons. É onde nós não vemos mais a operação dos dons, o mover do Espírito. Porque ele não é limitado, ele ainda opera, ele ainda age, ele ainda trabalha. Mas nós o limitamos. Nós apagamos o fogo do Espírito. Com muito conhecimento, nós apagamos o fogo do Espírito. Com a nossa religiosidade, nós apagamos o fogo do Espírito, porque nós queremos limitá-lo pela nossa sabedoria humana. E esse papel não cabe a nós, meus irmãos. Aleluia. Porque a sabedoria do homem é loucura para Deus. E a sabedoria de Deus é loucura para nós. E a loucura de Deus é mais sábia do que a nossa sabedoria. E não se esqueça que ele confunde os sábios para glorificar o nome dele. Então, quando nós achamos que sabemos demais, na verdade nós não sabemos, irmãos. E nós temos que ser, aleluia, humildes para entender. Nós temos que ser, meus irmãos, rendidos, quebrar esse orgulho, essa barreira, essa religiosidade, essa cegueira espiritual. Porque isso impede o trabalhar, isso impede a dependência. E quando nós saímos da dependência, quando nós saímos do ribeiro, quando nós tiramos as nossas raízes do ribeiro e colocamos sobre a nossa racionalidade, nós nos esfriamos, nós apagamos. É onde a gente se enfraquece, é onde a gente cai, porque a gente se apagou. Mas bendito é o homem, benditos somos nós que colocamos a nossa confiança no Senhor. Bendito é nós, irmãos, que não íamos pelo nosso conhecimento, pela nossa racionalidade, mas em vez da gente ir pela nossa lógica humana, nós se rendemos. A gente fica na dependência do Espírito Santo. E entre a sua sabedoria, entre o que você acha, o que você pensa, o que você sabe, o que você estudou, fique na dependência. Opte pela dependência. Escolha estar na dependência. Porque bendito é o homem que depende, bendito é o homem que confia. Porque como diz aqui, ele será como uma árvore sobre as águas, sendo regado, sendo nutrido. E não verá o dia que chegar a seca, ou seja, não verá o dia que vier a tribulação, o dia de angústia, o dia de perca, o dia de atribulação, porque a sua confiança está em quem? No Espírito. A sua confiança está em quem? No Senhor. E ali a árvore, na maior seca, naquele deserto, a árvore está verde, porque ela está sendo nutrida. Ela está no deserto, ela está na seca, ela está na prova, mas ela está nutrida. Ela está na presença, ela está na dependência, ela está debaixo da cobertura do Espírito. Ela está sendo liderada pelo Espírito Santo. Mas quando essa árvore sai da dependência, sai da confiança e passa a ficar debaixo ali da dependência da própria carnalidade, do achismo, o que acontece? Essa árvore se seca. Essa árvore, irmãos, não suporta vento. Vem vento forte, vem tribulação, e essa árvore, ela cai as folhas, ela começa a perder o brilho, o viço. Ela se torna uma árvore seca porque ela vai sendo consumida pelo calor. Ela não suporta e ela vai ficando mirrada, ela vai ficando definhada. E ali os frutos já não dá frutos bons. É os frutos mirrados. Então, meus amados irmãos, aqui o Senhor nos chama a depender da presença dEle. Ele nos chama a confiar nele e não confiar em nós. Porque a nossa carne, ela não é confiável. A nossa carne, ela quer seguir os desejos carnais. Em nós não há confiança, meus irmãos. Para a gente confiar, se a gente tem que confiar, é no Espírito, não no nosso conhecimento.
não na nossa teologia, mas no Espírito Santo, que é o Espírito da verdade. E é Ele quem vai nos conduzir em toda a verdade. É Ele quem vai reacender a chama. É Ele quem vai nos guiar, nos liderar. Então bendito é o homem que confia e que depende do Espírito, que é regado e nutrido pelo Espírito Santo. Amém?